Meus queridos, eu estou todo domingo aqui, mas eu estou sempre atrás das câmeras ali, escondidinho. E hoje, com essa função de trazer uma palavra, eu olhei para as minhas mãos antes de subir, até estou me gaguejando aqui, porque eu estava tremendo. E eu ainda falei para a Gabi, Gabi, eu não tenho problema algum de falar diante do público, eu falo diante da câmera, eu sou desenrolado, eu sou cara de pau mesmo. Mas ter que subir para pregar me dá um frio na barriga e eu fico temeroso, porque esse lugar é um lugar de uma responsabilidade muito grande. Por isso eu queria que você orasse junto comigo nesse momento, porque eu não quero que seja o Tiago falando aqui, mas um dia eu vi um pregador fazer uma oração e aquilo mudou a minha forma também de me ver como pregador, e eu peço que o Senhor me esconda atrás da cruz nessa noite. Por favor, feche os teus olhos na sua casa, você que está aqui com a gente. Ore comigo. Senhor, nós queremos, Pai, entregar esse momento nas Tuas mãos, queremos clamar para que o Espírito Santo de Deus possa passear em nosso meio, seja na minha sala de estar, seja no lugar onde eu estou assistindo, seja, Senhor, dentro de um carro, no meu local de trabalho. Eu não sei a realidade de quem está atrás da câmera, mas, Senhor, o que nós clamamos é que nesta noite o Espírito Santo tenha a liberdade de tocar os nossos corações, de falar aos nossos corações, e nós clamamos que a palavra possa nos cortar, nos instruir, nos encorajar, exortar, para que, Senhor, nós saiamos daqui mais convictos daquilo que Tu tens para nós e daquilo que Tu és para nós. Senhor, eu clamo nessa noite, esconde-me atrás da cruz. Senhor, que a voz do Tiago suma e a voz de Jesus fale aos corações por meio da palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Meus amados, tenho algo para compartilhar com você nessa noite, com o coração temente, como eu disse, mas eu acredito que essa palavra tem algo a comunicar a você, que é poderoso para os nossos dias, para esse tempo, para essa fase. Por isso eu peço que você abra o teu coração. Enquanto isso, abre a tua Bíblia em Mateus 6, no versículo 19 até o 23, nós vamos ler. Enquanto você está abrindo, eu quero te contar uma pequena história, para que a gente consiga aqui com uma parábola, uma ideia, trabalhar em paralelo com esse texto. Por isso eu gostaria que você imaginasse comigo agora um jovem que recebe um convite irrecusável de uma proposta de trabalho, um salário muito acima do que ele poderia imaginar, aquele tipo de proposta que balança qualquer um. O que esse jovem precisa fazer? Ele precisa deixar tudo para trás, família, o local onde ele mora, e mudar para um lugar muito longe de onde ele mora, um lugar que provavelmente vai ser muito difícil da sua família visitar, por causa do custo da passagem. Seria algo hoje como um sonho meu de visitar Nova Zelândia, mas esse sonho fica sempre distante, porque é muito caro ir para lá, né? Ainda mais com o dólar aí, que misericórdia, só triplica os zeros, né, quando faz a conversão. Mas um lugar muito difícil de acessar. Porém, esse jovem aceita essa proposta, é um tempo. Ele vai passar lá, imagina aqui comigo, 4, 5 anos é o contrato que ele está fechando, e com esse salário excelente, muito acima da média, um valor exorbitante que ele está ganhando, ele pode sim usufruir de tudo que ele vai viver nesse tempo. Porém, existe uma condição aqui. Quando acabar o contrato dele, nada do que ele tiver adquirido nessa terra, nesse lugar, nesse país, nesse local que ele está trabalhando, ele não vai poder levar embora. Então ele pode comprar sim o melhor carro, porque o salário vai permitir, mas vai ficar para trás. Ele pode comprar sim a melhor casa e usufruir das melhores comidas, restaurantes e o que for, porém, quando esse contrato acabar, nada dessas coisas ele vai poder transferir para a terra dele. Porém, ele pode fazer algo, presta atenção aqui comigo, vá pensando comigo. Esse jovem pode pensar em como investir no futuro dele, usar o salário dele para investir no futuro, se preparar para o futuro. E aqui fica a pergunta, o que vale a pena para esse jovem nesses 4, 5 anos? Usufruir de uma vida de jogador de futebol, né, que está jogando na Europa, como a gente vê o Neymar fazendo aí, com muita festa, muito carro, muita casa, as melhores comidas e tudo mais. Ou esse jovem pode se preparar para que quando esse tempo se finde, ele tenha recursos esperando ele depois dessa fase. Você está pensando comigo aqui a respeito disso? Amém. Vamos ler o texto bíblico e identificar como que a gente pode tornar essa parábola prática nas nossas vidas hoje. Vamos lá. Mateus 6, versículo 19 ao 23, provavelmente você que está em casa vai poder ler com a gente aqui na tela agora, mas diz o seguinte:
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Queria que você pegasse comigo agora, e eu quero lembrar você que eu e você como cristãos somos peregrinos nessa terra. Somos breves passageiros de um tempo que estamos aqui. E lembrando disso, talvez você já tenha ouvido isso uma centena de vezes. Nós somos peregrinos, essa vida aqui é curta, né? Mas às vezes no prático do dia a dia, essa informação não faz tanto sentido, ou talvez não influencie alguma das decisões que a gente toma. E eu quero te trazer hoje para que nós possamos avaliar e lembrar o que realmente é importante, se isso é passageiro, se esse contrato vai terminar, como que eu devo investir os recursos e aquilo que está me sendo dado. Por isso, assim como esse jovem, eu quero que em paralelo você pense na sua vida, no seu coração e naquilo que está sendo dado para você hoje. E assim vamos descobrir na Bíblia o que realmente vale a pena e como nós podemos alocar os recursos num lugar poderoso e eterno. Vamos começar por esse primeiro versículo, e ele traz para a gente já uma questão muito prática, né? Se a gente está falando de que eu e você somos peregrinos, a gente tem que lembrar que a nossa jornada aqui é pela fé. Eu não ando pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, mas eu ando pela fé. Eu me guio pela fé naquilo que o meu Senhor disse. Por isso, o Senhor está dizendo para mim e para você no primeiro versículo: não ajunteis para vós tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, e onde o ladrão mina e rouba. O que é tesouro? Vamos lá, vamos pegar aqui, né? Eu tive que escolher um título para essa mensagem, eu coloquei Caça ao Tesouro. Depois você vai entender por quê. Mas quando eu falo de tesouro, talvez na mente de alguns aqui, que são fãs de filmes, você já vai lembrar aquele filme de pirata, um pirata desesperado atrás de um tesouro de um navio que afundou, sei lá, aquelas histórias que a gente lia quando era menor a respeito de um grande tesouro afundado, normalmente algo de grande valor monetário, né? Algo de grande valor, normalmente barras de ouro, como os filmes mostram, né? Aquele tesouro que, ou eu já vi um filme também daquele lugar subterrâneo guardado por um dragão, cheio de moedas de ouro, pedras preciosas e tudo aquilo que é atraente aos olhos e aquilo que o coração aparentemente se saciaria. Biblicamente falando, a gente vê tesouros como os despojos das guerras, né? Os reis venciam o povo, tomavam tudo aquilo, tomavam a prata, tomavam o ouro, tomavam as vestes. Um dos tesouros que a Bíblia coloca bem claro para nós é a respeito de vestes de festas, vestes festivas. E por isso que o texto está dizendo a respeito da traça, porque a traça comeria estas vestes festivas. E eu quero dizer para você hoje a respeito disso, Jesus está dizendo: não ajuntem tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Sabe, tesouro fala então de coisas preciosas, de coisas que são atrativas. Tesouro está falando daquilo que fala de recursos e de investimentos, aonde eu e você podemos colocar o nosso dinheiro, aonde nós podemos colocar coisas, e a Bíblia está dizendo, nessa terra não vale a pena. Sabe, traça, ferrugem fala de coisas que são corroídas, né? Essa palavra aqui, quando a gente vai ver, ela tem bem a conotação de que são destruídas, são coisas que podem ser facilmente destruídas, onde os ladrões podem roubar. Ah, Tiagão, você está falando sério? Esse mundo tão moderno que nós estamos, com banklines, né? Com investimentos online, você está falando que a traça vai comer meu dinheiro, filho? Você está louco? Né? Você vai falar que a ferrugem vai comer o que eu tenho? Ah, para com isso, cara. Com o sistema moderno de alarme que eu tenho, você acha que o ladrão vai me roubar? Cara, eu quero te dizer uma coisa, os recursos eles podem ter atualizado a tecnologia,
mas as traças e as ferrugens atuais também se atualizaram, né? Pandemia está aí para isso, para mostrar que quebrou muita gente que confiava no dinheiro ou num bom salário, talvez alguns até sem emprego estão. Não estou falando isso com orgulho aqui, mas eu estou dizendo que não vale a pena comparar ou colocar a minha confiança em algo que é corruptível, em algo que é destruído facilmente. Alguns perderam fortunas, alguns poderiam pensar, mas eu tenho as melhores roupas, e de hoje o que vale? Diante de gente que está tendo dificuldade de ter o que comer, o que adianta a melhor roupa de marca? Acho que a traça mudou de nome, talvez, né? Porque continua não tendo valor, porque continua sendo corruptível. Mas o que o Senhor está nos dizendo aqui é que estas coisas, todas estas coisas nessa terra, são meramente corruptíveis. Se você puder abrir a tua Bíblia comigo, em 1 Timóteo, nós vamos ler um versículo, não coloquei o capítulo aqui, desculpa, mas eu vou ler aqui para você, não tem problema. 1 Timóteo, se eu não me engano, é o capítulo 2 ou 3, do versículo 7 ao 10, ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tiagão, onde que você está querendo chegar com isso? Porque eu nem tenho dinheiro. Eu sou pobre, Tiago. Eu sou assim, tô aqui trabalhando, ralando. Por que você está falando isso para mim? Quer dizer, então, que eu não devo me preocupar com o futuro? Né? A galera que está fazendo Crown aí vai dizer: ô, Tiago, mas nós estamos aprendendo lá que nós temos que ser bons administradores, eu não tenho que me preocupar com o futuro, ter um fundo de reserva e uma segurança? Com certeza, em momento algum dessa palavra, nós estamos discutindo isso. Faça sim, tenha uma segurança, saiba, seja o supridor da sua família, seja trabalhador. A palavra mesmo está dizendo que nós temos que trabalhar. Ela, inclusive, elogia a formiga que é trabalhadora, juntando no verão para comer no inverno. Não tem nenhum problema em nós termos alguma segurança para garantir tempos ruins. José do Egito nos ensina isso claramente, como nos preparar para o período de vacas magras. Tiago, quer dizer então que é errado ter posses? É errado prosperidade? É errado eu ter uma boa casa e um bom carro? Não, meu amado, em momento algum nós estamos discutindo isso. Nós não estamos discutindo se isso é pecado ou não, e eu não estou pedindo aqui para você largar tudo e viver mendigando na rua, mas eu estou pedindo para você olhar para as palavras que Jesus diz. Estas coisas são corruptíveis, essas coisas são terrenas e corruptíveis, estas coisas são facilmente corroídas, facilmente perdem valor, facilmente são destruídas, podem ser tiradas de você, mas Jesus continua dizendo, presta atenção nisso, o próximo versículo, ele diz: ajuntem tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não podem corroer, onde o ladrão não pode minar e roubar. Olha que legal isso daqui. Jesus não está dizendo que o nosso coração não pode ir atrás de tesouros, ele só está dizendo: procure os tesouros corretos. Ele não está dizendo de modo algum que nós não podemos desejar ou ansiar tesouros. Ele só está dizendo, nessa terra não é o lugar para isso. Por isso, um dos motivos do título dessa pregação ser Caça ao Tesouro, é que eu quero convidar você a sim ser um caçador de tesouros, mas não nessa terra. Não nas coisas que são corruptíveis. A Bíblia é clara em afirmar para a gente que essas coisas facilmente se vão. Olha o que Pedro diz, olha o que está escrito em 1 Pedro 1, 18, 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Sabe de uma das coisas que nós estamos falando da eternidade aqui? O que são tesouros eternos, Tiago? Então, deixa isso claro para a gente. Quais são os tesouros que eu devo guardar? Aonde eu devo investir, então, os meus recursos? Aonde eu devo investir aquilo que eu tenho? Qual é o lugar? Antes de responder isso para você, eu quero te lembrar de algo. Além de peregrinos nessa terra, a palavra deixa muito claro que eu e você somos embaixadores do rei. Certo? Eu nunca vi um embaixador de um país passando necessidade. Você já viu?
Algum embaixador, eu já vi algum embaixador ter uma treta lá com outro país e ele ser expulso daquele país por algum problema diplomático. Mas ele tem dentro daquele país o suprimento que ele precisa. Normalmente os embaixadores são extremamente elegantes, eles sim comem bem, eles vivem bem. E eu quero dizer para você que como embaixador, o Senhor está cuidando de tudo para você. O Senhor está provendo para você roupa, o Senhor está provendo para você comida, o Senhor está provendo para você uma vida boa, sim. Isso não é teologia da prosperidade, não estou pregando aqui a respeito disso. Eu estou dizendo que o Senhor quer suprir você muito mais do que você espera ser suprido. Mas o segredo aqui, ele vai um pouco mais fundo do que isso. Porque se como embaixadores eu tenho tudo suprido, qual é o tesouro que eu posso desejar então? Em Mateus, existe um versículo que diz, Mateus 13:44, Jesus ensinando o povo, ele diz: o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Jesus está nos dando umas pintas de como que eu posso então investir. A palavra diz que o maior tesouro que nós podemos encontrar, e eu quero que você abra o teu coração para isso, porque o maior tesouro que eu e você podemos encontrar é o próprio Cristo. E a palavra diz que assim com o seu reino e assim com a vida dele, vale a pena deixar, vender tudo que eu tenho, abrir mão de tudo que eu tenho, para poder então me dedicar a comprar isso, a ganhar isso. Seria bobo da minha e da tua parte achar que os meus bens, achar que o que eu e você possuímos poderia comprar o Senhor Jesus. Você sabe que não. Você sabe que não é possível. Mas aqui o princípio que está sendo falado é de que o meu coração não pode estar em nada destas coisas. O meu coração não pode estar em nada destas coisas, porque o maior tesouro que eu tenho é o próprio Cristo. E eu deixo tudo para conseguir esse tesouro, para conquistar esse tesouro. Por isso, como um caçador de tesouro, eu te convido a deixar tudo e usar de todos os recursos que foram dados para você, para conquistar a Cristo e tudo que Ele tem, para conquistar o seu reino e tudo que Ele tem, sabe? Tesouros da eternidade falam de ter a Cristo e tudo que envolve a Cristo. Por isso, como que eu posso conquistar tesouros na eternidade, Tiago? Eu posso conquistar me relacionando com Ele. Eu posso conquistar tesouros na eternidade conhecendo o coração dEle. E assim conhecendo, me dedicando a amar o que Ele ama, o que Ele quer. Porque se o coração de Cristo está em algo, e o meu tesouro é o próprio Cristo, então eu também quero o que o coração dEle quer. Por isso os meus tesouros não são comparados a nada do que essa terra pode me oferecer, mas ao que o coração de Cristo me oferece e deseja. Estes são os meus desejos, estes são os meus tesouros. Preste atenção no que o versículo continua dizendo, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. A palavra está pedindo para que nós nos avaliemos nessa noite, e eu te pergunto, onde está o teu tesouro? Eu não estou perguntando aonde está o teu coração, eu estou perguntando aonde está o teu tesouro, porque ali eu encontro o teu coração. A Bíblia é clara nisso, aonde você está depositando as tuas energias, o teu tempo, o teu recurso, porque aí está o teu tesouro, e aí eu encontro o teu coração. Misericórdia, misericórdia. Essa palavra me esbofeteou já há alguns dias que ela está me quebrando. Eu falei para a Gabi, Gabi, eu vou pregar esse negócio, mas eu ainda sinto que eu sou tão miserável para pregar isso, porque ainda tem tantas coisas que eu preciso ensinar ao meu coração, mas eu estou aqui para você como um mensageiro, como alguém que vai fazer um alerta pedindo: hoje é dia de avaliar os nossos corações e descobrir aonde estão os nossos tesouros. Aonde estão os nossos tesouros? Sabe? Provérbios 2,4 diz: se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria, buscar o conhecimento do Senhor, assim como nós buscaríamos e teríamos energia de ir atrás de um tesouro com barras de ouro.
Se nós tivéssemos, e eu acho engraçado que até hoje os melhores golpes são os golpes de dinheiro, né? As pessoas caem nos golpes de dinheiro fácil, né? Até hoje o bilhete premiado ainda engana muita gente. Até hoje, as farsas de um dinheiro fácil ou uma proposta fazem com que a gente rapidamente abra mão de coisas e dedique energia e tempo para isso. Não à toa que os negócios de pirâmide já enganaram tanta gente, já um monte de bobo caiu, porque o coração está atrás de tesouros humanos, tesouros corruptíveis. Eu não quero ofender ninguém, tá? Se alguém aqui... Um dia você pode ter sido bobo, hoje o Senhor está te fazendo sábio. Amém? Quando a gente fala de tesouro, rapidamente a gente está pensando em coisas monetárias. Eu quero direcionar agora, mudar um pouquinho a questão. Até agora nós estávamos pensando em recursos financeiros, em dinheiro, em ouro. Mas pensa aqui comigo, não se trata apenas de dinheiro, não se trata apenas de bens. Paul David Tripp é um autor que eu estou lendo, e ele diz algo, ele diz: o nosso coração é uma fábrica de falsos ídolos. Ele usa essa expressão, uma caça ao tesouro, porque constantemente eu e você estamos criando coisas onde parece que agora o nosso coração vai se contentar. Constantemente o nosso coração nos engana, criando lugares para estar, uma viagem para ir, uma posição a se conquistar, um like a mais, um vídeo a mais, um elogio a mais, uma posição a mais. Falsos ídolos, tesouros falsos, corruptíveis. Nós temos que ter a graça do Senhor e pedir: Senhor, mostra-me quais são os falsos tesouros, os falsos ídolos, aonde o meu coração tem se apoiado, porque isso, Senhor, é tudo corruptível, tudo isso cai, mas Senhor, eu quero aprender a juntar tesouros nos céus, tesouros na eternidade, tesouros, Senhor Deus, que não podem ser comidos, corroídos, roubados, porque ninguém pode tocá-los. Pense comigo aqui hoje. Se alguém roubasse o teu carro, o teu coração esmoreceria? Se alguém tirasse a tua casa, o teu coração esmoreceria? Tiago, mas é onde eu moro, é o trabalho que eu preciso é o carro que eu preciso para trabalhar. Mas eu preciso dizer para você que nós precisamos chegar a um ponto de que essas coisas não nos distraiam. Senhor, levaram o carro. Mas eu confio em Ti, porque não podem me roubar o meu tesouro eterno, porque não podem me tirar o próprio Cristo, me tirem a vida. A palavra diz: não tenham medo daqueles que podem fazer mal para o corpo, tenha medo daquele que pode sim condenar a alma. Talvez não é exatamente aqui, mas é o que está na minha cabeça aqui, tatuado agora, a forma que o texto está escrito, a versão do Tiago aqui. Mas o que eu quero dizer para você, nós não podemos deixar que as coisas que o nosso coração falsamente nos engane. Sabe, é pesado o que eu vou dizer aqui agora, mas se você perdesse um ente querido, ainda assim a tua fé se desfaleceria? Se você perdesse alguém que você ama muito, a tua fé cairia? Porque é só o corpo, é só o corpo. Nossa, Tiago, que insensível você. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos pedir: Senhor, ajuda-me a enxergar o que realmente tem valor, os tesouros que realmente têm valor. Sabe, uma vez eu aprendi isso com o meu pai, honro meu pai e minha mãe, porque me ensinaram esse princípio e eu já acertei isso com a Gabi. No dia do nosso casamento e durante o nosso casamento, de vez em quando a gente se lembra de que nós não somos o primeiro um na vida do outro, nós somos o segundo. Porque existe alguém que está em primeiro lugar. O próprio Cristo está em primeiro lugar. Desculpa, Gabi, eu lembro que uma vez o meu pai falou isso para minha mãe e eu repeti isso para a Gabi. Mas o meu pai disse para minha mãe: desculpa, você se contenta em ser a segunda na minha vida? Porque o Senhor é o primeiro. E a minha mãe disse: sim, porque você vai ser o segundo na minha. Porque Ele é o primeiro. Sabe, nós temos que ter essa clareza, essa certeza. Não existe pessoa, não existe propriedade, não existe nada que pode roubar o lugar do meu tesouro mais precioso. Martin Lloyd-Jones, que é um autor sensacional e excelente,
ele traz esse texto, e quando a gente está falando de tesouros, eu estava lendo quando ele falou isso, eu falei, misericórdia, Senhor, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Mas Martin Lloyd Jones coloca, quando falando de tesouros, ele diz, é por saber que Deus era o tesouro mais precioso, que ele abre a mão de viver na corte do Egito, na realeza do Egito onde ele vivia, e ele se dispõe a ir passar 40 anos no deserto como um pastor de ovelhas. Talvez esse exemplo não fez sentido para você, mas eu quero te dar um segundo exemplo. Pensa agora comigo em Abraão. Abraão, na sua velhice, recebe um tesouro do Senhor, um filho na velhice, a promessa de um futuro, de uma descendência. E Deus diz, você pode me entregar o teu tesouro? E Abraão, obedientemente, diz, sim, pode pegar esse tesouro. Porque você é o meu maior tesouro, e obedecer a você é o meu maior tesouro. Por isso eu abro mão, inclusive, do tesouro que você me deu, o meu filho, que eu amo tanto, que é a tua promessa. Sabe, não se engane achando que o teu ministério é o teu maior tesouro. Não se engane achando que a tua posição de profeta, de ministro, de pastor, de pregador é o teu maior tesouro. Não se engane achando que qualquer coisa que Deus possa ter te dado é o maior tesouro, porque nada do que Ele deu pode ser maior do que Ele mesmo. O Senhor é o teu maior tesouro, nada pode tomar o lugar do tesouro eterno. Avalia o teu coração hoje, pensa no que o teu coração deseja, pensa no que o teu coração anseia, pensa o que o coração está apegado. Existe algo hoje que se você perdesse, você brigaria com Deus, ou você se entristeceria a ponto de abandonar a Deus, porque este está sendo o teu principal tesouro, não o Senhor. Sabe, eu queria levar você para essa última parte dessa mensagem de hoje, os últimos versículos, e eles dizem, a partir dos olhos. E esse texto para mim, eu vou usar ele aqui para você hoje, mas eu preciso confessar para você que esse texto para mim tem coisas escondidas que eu ainda não entendi. Então eu vou falar uma parte aqui, mas eu acho que esse texto para mim ele ainda vai me trazer tantas coisas. Porque ele diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Paulo, quando ele está nos ensinando, e a respeito de tesouros, ele diz, assim fixamos os olhos naquilo que assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse texto está falando para nós de olhos, e ele compara olhos à lâmpada. Ele diz, os olhos são a lâmpada do corpo. E não significa que tem como desligar e ligar, a lâmpada. Mas pense comigo que se você fechar os olhos e tentar caminhar, facilmente você pode tropeçar. Se eu tentar fazer isso, eu caio aqui do palco e me estribucho, igual no Worship Fails, Eu já vou para o Worship Fails BR, se eu fizesse isso. Mas o que eu quero dizer para você é que os olhos nos permitem enxergar, os olhos nos permitem olhar os obstáculos. Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O texto está dizendo, e ele nos compara os olhos à lâmpada. Por isso eu preciso dizer para você hoje, que para enxergar o que é eterno, você precisa que os teus olhos sejam abertos, para perceber não o que é humano, mas aquilo que é espiritual, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem, porque aquilo que se vê, isso não vale de nada, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós precisamos dos olhos da fé, e eu clamo ao Senhor hoje, que abra os olhos da igreja, para que a igreja invista naquilo que é eterno, e não naquilo que é passageiro, transitório, corruptível, que pode ser facilmente corroído. Nós precisamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Durante muito tempo na igreja, cantamos essa canção, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero ver o meu maior tesouro, eu quero ver aquilo que eu amo, aquilo que eu desejo. Sabe, os olhos na Bíblia, eles também são usados para falar de coração, por isso esses textos estão tão atrelados, porque se o meu coração está no meu tesouro, eu também preciso que os meus olhos estejam.
Pensa aqui comigo a respeito, um rápido exemplo bobo, a respeito de um investidor aqui, e eu vou voltar a um exemplo monetário. Nós poderíamos, como investidor, colocar o nosso dinheiro em vários lugares, numa poupança, em ações, em imóveis, em negócios. E eu facilmente posso direcionar recursos para cada coisa. Agora pensa comigo que a partir de hoje, você toma uma decisão e você sabe que você não precisa abrir mão de ter uma boa, guardar recursos e ser um bom mordomo do Senhor, mas você sabe que os teus recursos não podem ser investidos só neste lugar, mas eu preciso começar a pensar como aquele jovem, como que eu faço para investir esses recursos no futuro? Porque esse contrato de 4, 5 anos logo acaba, essa vida logo acaba. Por isso eu quero dizer para você, hoje comece a pensar em como investir naquilo que é eterno, sem abrir mão de sustentar a tua família, sem abrir mão de ser cuidado pelo Senhor em relação ao que comer, ao que vestir, a maneira de você viver diariamente, mas sabendo de que, em primeiro lugar, vem o reino de Deus e a sua justiça, e o resto é acrescentado. O Senhor mesmo se preocupa em acrescentar a você o básico, o contentamento daquilo, mas como que eu posso então usar os meus recursos para investir na eternidade? Meu amado, eu preciso te dizer hoje, peça que o Senhor abra os teus olhos para que você enxergue que um dos recursos mais valiosos que você tem é o teu tempo. E você pode sim investir em tempo com Deus. Sabe, um dos recursos mais valiosos que nós temos é o tempo. E é o tempo com o Senhor que transforma o nosso caráter, que transforma quem nós somos. É o tempo com o Senhor que transforma a nossa mente. É o tempo em oração, é o tempo com a palavra que transforma a nossa forma de viver, de pensar e a nossa forma de olhar. Se você quiser ter olhos eternos, você precisa gastar tempo com o Senhor. Você precisa pedir ao Senhor que Ele transforme os teus olhos em iluminar o caminho, a ponto de você caminhar com os olhos fixos nele e não se distrair com nada do que possa te seduzir nessa terra, porque não vale a pena. Eu oro e eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você nesse instante, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida podem ser sedutoras, mas são totalmente passageiras e corruptas. Vai ficar para trás, um prazer momentâneo que não vale a pena. Sabe, uma vez eu escutei isso e eu nunca esqueci. O máximo de barras de ouro que eu e você poderíamos cuidar e acrescentar e guardar nessa terra, o máximo, pensa comigo, o máximo de barras de ouro no céu seriam no máximo alguns metros quadrados de pavimentação. Porque a palavra diz que no céu as ruas são de ouro. Eu quero que você pense e você coloque aquilo que é mais valioso nessa terra, que poderiam ser muitas barras de ouro, ao chegar no céu, não passam de lugares onde nós vamos pisar. Por isso, com esse exemplo tão bobo, mas tão verdadeiro, lembre-se que nada destas coisas e aquilo que é valioso nessa terra pode ser mais valioso do que aquilo que o Senhor faz. Sabe, para terminar, eu quero colocar aqui diante de você algo. Quando nós começamos a olhar com os olhos do Senhor, nós deixamos de ajuntar as coisas nessa terra, começamos a investir naquilo que é no céu, e nós percebemos que já não se trata mais de dinheiro. Dinheiro não é o problema, dinheiro não é o pecado, mas é onde está o meu coração. É onde o meu coração está. Por isso, no reino de Deus, as coisas não funcionam com ajuntar muito, mas repartir. No reino de Deus, a multiplicação é muito louca. Quanto mais eu tenho, mais eu dou, mais eu atendo o próximo, mais eu cuido de alguém. Se eu tenho roupa, sim, eu vou partilhar. Se eu tenho boa comida, sim, eu vou dar. Por isso que a igreja é um lugar que supre e não que acumula. Por isso que o cristão é alguém que estende e não que recolhe. Por isso que eu e você no reino dos céus somos avessos à realidade do que esse mundo ensina. Porque nós não vivemos essa realidade, mas nós enxergamos o que o Senhor diz. Pai, abre os nossos olhos nessa noite, porque nada dessas coisas valem a pena.
Mas, Senhor, faz-nos como aqueles que multiplicam aquilo que está nas nossas mãos. Em Mateus o Senhor diz, porque tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu adoeci e vocês me visitaram, eu estive na prisão e vocês foram me ver. Então perguntaram os justos, Senhor, quando que nós te vimos com fome e te demos de comer, sede e te demos de beber, quando fosse estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E o rei responde, em verdade eu digo, que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Porque os nossos recursos não vão ser acumulados, e hoje é um tempo em que talvez você veja recursos escassos, mas hoje é um tempo de dizer, Senhor, eu quero cuidar daquilo que é eterno, por isso eu vou suprir e alcançar os meus irmãos e os meus próximos, por isso eu vou dividir, por isso eu vou dar, porque no reino de Deus eu invisto na eternidade, abrindo mão daquilo que é terreno. Porque no reino de Deus, eu invisto naquilo que é eterno, abrindo mão daquilo que é corrupto e humano. Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Seja audacioso para abrir mão dos tesouros dessa terra, para investir nos tesouros eternos. Eu estou terminando já, eu quero orar com você, mas um filme que eu vi há muito tempo atrás, ele me deu um exemplo, e quando eu estava escrevendo o esboço, eu me lembrei desse filme, é um filme chamado A Lista de Schindler, talvez você já viu, ele é um filme todo em preto e branco, e tem uma cena colorida só, não quero dar muito spoiler, mas eu vou ter que dar. E esse homem, Schindler, ele é um empresário, e ele começa a esconder alguns judeus, e ele usa alguns recursos que ele tem, mas ele começa a se envolver tanto aquilo, que na época da Segunda Guerra Mundial, onde está acontecendo aquele destroçamento do povo judeu, aquele homem começa a esconder nas suas empresas judeus, ele começa a disfarçar eles e faz deles funcionários, e faz de alguns, ele ajuda a fugir, e ele começa a se envolver tanto, em que ele começa a envolver bens dele, para comprar aqueles homens judeus e tal, e quando termina aquela guerra, ele salvou muitos homens, mas tem uma cena, desculpa te dar esse spoiler aqui, eu preciso dar, mas tem uma cena mais próxima do final, em que ele olha para um anel de ouro, uma aliança, e ele diz, se eu tivesse aberto mão disso, eu podia ter comprado mais alguns. E daí ele olha para outra propriedade, ele diz, se eu tivesse vendido isso, eu tinha comprado mais alguns, eu tinha salvo mais alguns. Sabe, o nosso coração tem que ser como desse homem. Senhor, o que eu posso fazer para alcançar mais alguns? O que eu posso fazer para salvar mais um homem? O que eu posso fazer para alcançar mais uma pessoa? Senhor, eu quero investir no que é eterno, porque vidas são eternas. Porque se tu entregou a tua própria vida por amor às vidas, significa que o meu coração também está nisso. Significa que o meu coração também vai investir nisso. Tudo que eu tenho. Queria que se você fechasse os teus olhos nesse instante, e você pedisse, Senhor, hoje é um dia em que eu quero que a piedade seja, Senhor Deus, se torne, Pai, uma característica da minha vida. Eu quero que a generosidade se torne uma característica de quem eu sou. Eu quero, Senhor Deus, Pai, que eu saiba olhar com os teus olhos. Eu não quero viver a matemática do homem, eu quero viver a matemática do céu. Eu quero sim, Senhor, abrir mão daquilo que pode me enganar e é corrupto, para investir naquilo que é eterno, naquilo que nunca termina, naquilo, Senhor Deus, que pode me render juros para a eternidade, porque eu quero te dizer, meu amado, Jesus já foi preparar morada eterna para você. Você não a viu ainda, mas peça ao Senhor, para que se torne claro para os teus olhos, a tua morada está preparada no céu, o Senhor te espera, o Senhor te aguarda, mas o Senhor não pode lidar com homens que são apaixonados pelas coisas terrenas, onde os tesouros são terrenos, mas Ele está preparado e ansiando por uma noiva, que espera e anseia pelos tesouros eternos. Senhor, nós queremos, Pai, clamar, Senhor, muda o nosso coração,
faz-nos desesperados, Pai. Nós queremos começar a investir naquilo que é eterno. Por isso queremos investir o nosso tempo, a nossa vida e o nosso coração. E então nós vamos encontrar o nosso tesouro, porque nós estamos investindo aonde o nosso coração está, naquilo que acreditamos. Senhor, hoje pela fé aqui, nós decidimos, Senhor, que nós não vamos nos distrair com as coisas dessa terra, mas nós vamos sim investir naquilo, Senhor, que é duradouro, naquilo que não nos pode ser roubado. Senhor, eu quero convidar, Senhor, Pai, a tua igreja nessa noite, o teu povo nessa noite, a desesperadamente caçar o tesouro, Jesus, e investir tempo para conhecê-lo, para amá-lo, para se dedicar a Ele, para entendê-lo. Senhor, a nossa vida compete a te conhecer. Senhor, nem as coisas mais preciosas dessa terra podem ser comparados a te conhecer e a te ter. Por isso nós abrimos mão de tudo, Pai. Hoje eu sei que nós estamos avaliando o nosso coração e observando se ainda há algo que toma o nosso coração, porque hoje nós decidimos deixar isso de lado para amar aquilo que é eterno. Senhor, eu oro, Pai, pela vida de cada irmão, de cada um aqui, Senhor, de cada um que está na sua casa, com a sua família, clamando que os olhos sejam abertos e iluminados, porque nós queremos, Senhor Deus, que os nossos corpos sejam iluminados e não grandes trevas, como a palavra diz. Senhor, nós não estamos perdidos dentro de nós, naquilo que é humano, mas para nós, Senhor, para o teu povo que te ama, é muito claro o que é importante e eterno. No nome de Jesus, Senhor, nós colocamos aqui, Senhor, o nosso coração, as nossas vontades. Senhor, daqui um ano, Senhor, se nos for permitido, nós não podemos prever o amanhã, mas nós queremos olhar os nossos tesouros e descobrir que os nossos corações estão cada vez mais apegados à eternidade e menos apegados àquilo que é humano, Pai. Senhor, o Senhor está próximo de voltar e nós queremos ter o nosso coração preparado para Ti. Nós não somos as virgens loucas, Senhor, nós somos as sábias, Senhor, que se preparam para Ti, Pai. Aos Teus pés, aos pés do meu amado.